A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje é o nosso terceiro áudio, terceiro estudo, o currículo de Davi. Nós estamos aprendendo com a Bíblia Sagrada algumas coisas aí sobre o currículo, né? Baseado em 1 Samuel capítulo 16, né? Verso 17 e 18, onde o rei Saul manda chamar ou procurar alguém que toca. Só uma coisa ele pediu. Alguém que tocasse um instrumento, lógico. E aí um jovem, né, que está diante do rei, ele fala 6 qualidades, inclusive eu achei 7, né? 6 qualidades do rei Davi. Davi ainda não era rei, eu que estou dizendo aqui. Mas aí ele apresenta essas 6 qualidades para Saul, né? E aí a gente já falou das 6 qualidades ontem, né? Sobre ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras e gentil presença. E aí eu achei a 7ª que dizia que ele estava com as ovelhas, significando que ele era um pastor. Deu para entender? Então vamos vamos ler e falar sobre cada um deles, as 7 qualidades, meus irmãos. As 7 qualidades do rei Davi, né? Ele sabe tocar. Existe o dedicado e o preguiçoso, onde só um chega a uma perfeição, porque alguém se deu um pouco mais, alguém se entregou um pouco mais, alguém estudou um pouco mais. Quando eu me pego lendo, né, eu sei que muitas pessoas estão descansando enquanto eu estou lendo. Fizeram uma pergunta assim para mim, pastor, poxa, mas quantas horas o senhor dorme? Olha, na verdade eu nunca contei não, mas olha só, eu durmo todos os dias 00:30, vamos dizer 00:30, é um pouquinho mais às vezes. Aí quando é 4 horas eu levanto e começo a mandar os cafezinhos para quem eu não consegui mandar na meia-noite. Das 4 às 6:30, eu fico acordado, mandando ali os cafezinhos, né? E lendo meus livros. Enquanto eu ponho para mandar nas linhas de transmissão, eu vou lendo meus livros, né? Vou estudando. Às vezes Deus me dá mensagem ali, às vezes não. E bueno, deu 6:30, eu me troco, pego minha mochila e vou para o meu trabalho. Quando chega 9 horas da manhã, eu paro para o meu café e gravo os áudios do cafezinho. Quando chega 4 horas, eu vou embora. E aí em casa, eu mando para quem não conseguiu receber, respondo algumas perguntas, algumas dúvidas e vamos tudo de novo, se preparar para ir para o culto. E depois, de volta do culto, mandar os cafezinhos. Nessa rotina, meus irmãos, eu vou indo. Quanto você ganha? Nada, eu ganho de Deus, não do homem, não ganho nada do homem. Mas aí nessa rotina, a gente percebe que um tem que ser o dedicado ou o preguiçoso. Aí é você que vai escolher quem você quer ser. Eu preferi escolher o dedicado. E sei que a minha coroa no céu está sendo tecida, preparada. E eu sei que meu lugar foi preparado. E eu sei que de Deus eu vou ter alguma recompensa se assim eu continuar até o final. Porque quando a mensagem chega para você, houve um trabalho para ela chegar. Então a gente tem que se dedicar. Como aqui a gente está dizendo que foi buscado alguém que sabia tocar. E quem que era? Davi. Então Davi sabia tocar, porque ele era dedicado. Tem gente que toca para se mostrar, tem gente que toca para si mesmo. Viu como que é interessante? Tem gente que toca para Deus. Ele estava sendo chamado para tocar a harpa. E com o objetivo dessa música é expulsar um espírito mau. Com música. Lembra aquela música do mundo? Que quem canta os males espantas, tem um fundo bíblico, né? Porque na realidade Davi tocava e os males saíam. Então quanto mais você louvar, também vai atrapalhar a ação inimiga, né? Aqui achamos uma boa estratégia, meus irmãos. Uma boa estratégia, que é o louvor. Louvar a Deus espanta o mal. Às vezes você tem muita influência negativa, está faltando abrir a boca e louvar. Pastor, eu já louvo, então ora. Porque uma coisa anda com a outra, né? Mas, pastor, eu sou desafinada. Ué, então você não leu o Salmo 150, verso 6? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Esse negócio de você achar que você não sabe cantar,
faz você perder a chance de louvar. Não importa o que vão dizer ou pensar. Dá uma ensaiada. Tem hino que não dá mesmo não, meus irmãos. No nosso ministério, eu às vezes estou louvando uns corinhos, aí vai me faltar voz, né? Eu vou cantando e de repente tá me faltando voz, tá puxando demais. O pastor Alex está quase pedindo arrego, ele tá quase caindo. O meu pastor presidente, ele percebe. Automaticamente ele cata o microfone e dá na mão da minha esposa para que ela continue me ajudando. Então quando ela começa a louvar, eu busco fôlego e começo tudo de novo. Então é interessante que tem hino que não é pra gente mesmo, não dá, porque o hino é muito puxado. Já outros hinos a gente consegue levar de boa. Por isso que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Deus exige que você tenha fôlego, não afinação. Afinação é muito bonito. Meu Deus, a gente tem algumas pessoas no nosso ministério que louvam demais, são muito afinados. Mas Deus não está falando que depende disso para alguém louvar. Para louvar, você pode louvar. Você pode procurar hoje uma maneira de tocar um instrumento. Há ministérios que os instrumentos são palmas. A gente tem que entender, meus irmãos, que adorar a Deus, nada pode impedir de adorar a Deus. Nada pode nos impedir de se chegar a Deus. O pecado do homem, o erro do homem não pode impedir você chegar a Deus. Não importa o que falam, que dizem, que pensam, o importante é você se achegar a Deus. Ainda que o pastor Alex se corrompa e te mostre alguma coisa negativa, falando da palavra de Deus erroneamente, você já tinha que estar firmado em Deus. Para que nunca tropeces, para que nunca caia, para que a sua vitória não seja dependente de um homem, mas de Deus. Porque existem grandes homens de Deus, mas nenhum deles pode te levar ao céu. Eles podem dizer que orou e te resgatou do mundo, mas te levar ao céu, só existe um. E ele mesmo abriu a boca e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Repare que as muralhas de Jericó caiu, mas porque os músicos estavam ali presentes. Repare que a presença de Deus desceu no templo. Quando Salomão terminou o templo e fez o culto, Deus desceu na casa por causa dos louvores que Asaf estava presente. Repare, enquanto Paulo e Silas louvavam na prisão, acorrentados, perto da meia-noite, não era meia-noite, perto da meia-noite as cadeiras se abalaram, as correntes se quebraram e houve um grande terremoto e um anjo apareceu. Eles louvavam a Deus. Agora, no primeiro currículo, a primeira coisa que está no currículo aqui é que ele sabe tocar. Então, ele é chamado para fazer parte. Ele é o músico do rei. E quando ele vai tocar, conforme ele toca, expulsa o demônio. Conforme ele toca, o demônio é expulso. Não necessitou dele ficar batendo no peito, gritando: eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus. Não, não necessitou nada disso. Ele simplesmente tocou. Porque quem sabe tocar, retira a virtude. Lembra quando eu falei da mulher? A mulher do fluxo de sangue? Quem sabe tocar, recebe virtude. Temos que aprender a tocar. Pastor, mas eu sou muito ignorante, eu não consigo aprender nota nenhuma. Eu também. Pastor, eu acho isso muito complicado. Eu também. Pastor, eu acho que eu aprendo qualquer coisa, menos tocar. Eu acho que eu também. Mas a gente tem que se esforçar para cantar, para louvar, para adorar a Deus. E de maneira nenhuma deixar as pessoas nos tirarem o precioso, que é louvá-lo, que é adorá-lo, que é dar a ele o que é digno, porque ele é digno de louvor. Eu creio que você entendeu, eu creio que você compreendeu toda a palavra que foi dita, toda a palavra que foi ensinada. Hoje, nesse terceiro áudio, Deus falou com você? Então procure uma igreja e vá adorar ao Senhor, vá se entregar a Ele, deixa Ele habitar em seu ser, deixa Ele fazer parte da sua vida, deixa Ele mostrar que Ele é na sua vida. Amém, meus irmãos?